Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 18 de maio de 2024, um sábado. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Quem nos fala que é missionária na Geralban, né? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor. Aquela palavra abençoada, linda, que só Deus tem. Deus é cheiroso, é tudo de bom, né? Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, meu Deus, eu apresento, Pai, a vida daquele irmão, daquela irmã que está do outro lado, que está ouvindo essa palavra. Vai de encontro com ele, ajuda, fortalece, capacita, liberta. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? A palavra que você colocou no meu coração está em Romanos 12, que diz assim o título, Sacrifícios Vivos. Sacrifício vivo, né? Diz assim, portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, diga a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensina. Se dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que você colocou no meu coração neste dia. Nessa manhã eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem vos fala mais uma vez aqui é a missionária na Geralbana, amém? Essa palavra é uma palavra que vai confrontar, né? Você tem falado comigo muito, né? E eu sei que essas palavras têm vindo de encontro a tudo que eu tenho passado, que eu tenho vivido, né? Mas é tudo para a glória de Deus mesmo, né? O inimigo, muitas vezes, ele tem os seus adeptos, pessoas, né? Que eu não vou dizer que são usadas pelo diabo, mas que elas usam o diabo mesmo, porque não presta, sabe? A gente tem que parar também de querer colocar toda a culpa no diabo. Saber que tem pessoas que são perversas mesmo, né? A gente diz aqui, a palavra do Senhor diz assim, sacrifício vivo, o título, né? Portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Qual é o culto racional Paulo está ensinando, né? Paulo está ensinando nessa carta, nessa epístola, né? Que a gente tem que demonstrar que Jesus Cristo é o Senhor em todas as áreas da minha e da sua vida, né? Quem é o Senhor da minha vida e da sua, né? Cristo. Então, a gente tem que demonstrar isso. Como a gente vai demonstrar, né? A gente vai demonstrar fazendo diferente do que o mundo faz, né? Porque a nossa crença é uma crença de servir a Deus, é de adorar a Deus, e ela é manifesta como? Através da fé, que é manifesta através da obediência. Então, este culto racional é o quê? Você vai estar o quê? Manifestando a sua fé através da obediência a Deus. As pessoas estão esperando que você vai agir de uma forma agressiva e você age totalmente diferente. Você age por Deus e na justiça que Deus deixou na terra, né, para ser instituída. Porque muitas vezes, igreja, o homem carnal, que não conhece a Cristo, que é o homem mau, perverso, mentiroso, ladrão, né, violento, sanguinário, ele quer ver o sangue, né? Mas a gente que é servo do Senhor, a gente tem que ver o sangue de Cristo derramado sobre as nossas vidas. E ele vem mais e diz assim, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente só vai conseguir comprovar e viver a boa vontade perfeita, agradável de Deus, vontade de Deus como? A partir do momento que a gente não se moldar com esse mundo. Sabe por quê? Porque assim, o mundo, ele quer o quê? Ele quer nos tragar, né? Porque Deus, eu estava no mundo, Deus me tirou do mundo, ou seja, das trevas para a luz, né? Me tirou de um ambiente sórdido, desagradável, né? De bebida, de prostituição, e me trouxe para a luz, que é Ele. É o mistério do Evangelho que é revelado para mim e para você. Então, ele vem assim, a Paulo ele vem nos mostrando a base, vem nos expondo a verdade do Evangelho, né? Então, porque a misericórdia de Deus, que diz Lamentações, que é a causa de nós não sermos consumidos, né? E então, o que a gente tem que oferecer a Deus? Um sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo é como? Matando a nossa carne, né? Não é matando animais mortos, não é sacrificando animais, né? No sentido de ter uma vida nova com Cristo. Esse sacrifício vivo é ter uma vida nova com Cristo. Então, se sacrificar, o sacrifício vivo é ter uma vida nova com Cristo, né? E essa vida a gente só vai ter quando a gente não se mudar ao mundo. Por quê? Porque o mundo já tem todo o seu mal. E a sua corrupção, né? É corrupto. Por quê? No mundo jaz o maligno, né? Então, assim, quem que atua no mundo? É Satanás. Mas nós somos templos de expressão de Deus. Quando Deus se revela a mim e a você, né? Tem que acontecer uma transformação. É um processo, uma mudança, né? Que é o quê? Que é algo isolado. Mas é uma... E ela é feita através do quê? Da palavra viva, que é Cristo. A gente não vai se moldar. A gente vai dar ao Senhor o quê? Um culto racional. E esse culto racional é o quê? Ele é comprovado, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como não se amoldando ao mundo, entendeu? Quando a gente não faz a vontade do mundo, a gente faz a vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, a gente presta um culto racional, agradável, que vai glorificar a Deus, né? Aí no 3 ele diz assim, vamos continuar aqui, só um minutinho. Porque o quê? O pensamento e a vontade em relação com a moral, né? Porque nós temos um Deus moral. Então nós servimos um Deus que é moral, ele espera que nós tenhamos um retorno moral para com ele. Se alguém chega para você e fala assim, para mim, Nadir, assina esse papel aqui pra gente ganhar um dinheiro, é algo errado? Então não vou, porque meu Deus é contra. Contra essas coisas. É falcatrua? Não vai. É mentira? Não vai. É engano? Não vai, né? Mas as pessoas que já têm a mente cativa no mundo, a mente cativa de Satanás, que gostam das coisas erradas, ela é natural. É só mais um troco, né? Agora nós que servimos a Deus, não. Nós temos que expressar o que é ele, um culto racional. Não é uma atividade, não é um ritual, né? É uma participação de coração, da mente e da vontade de obedecer a Deus, né? É querer mesmo obedecer a Deus, é viver com Deus. Então, mas o mundo não, né? Porque o mundo já está moldado. Então, assim, ele quer o quê? Ele quer o quê? Que o crente ignore as coisas de Deus. Simplesmente, né? Porque se você ignorar as coisas de Deus, você vai permanecer uma pessoa com a mente de Satanás, né? Mas Deus, ele quer o quê? Ele quer levar ele quer levar-nos a um crescimento espiritual, né? Uma moral cristã, algo que agrada a Deus, agradável, né? Porque Deus, ele sabe que nós não somos perfeitos, mas é necessário que nós venhamos nos aperfeiçoar a cada dia. E a vontade de Deus está acima das melhorias humanas. Ele quer que nós sejamos melhor a cada dia. E o diabo, ele não quer. Ele quer que a gente seja pior, seja mentiroso, ladrão, corrupto, sabe? Pervertido, seja pedófilo, seja invejoso, mentiroso. Todas essas práticas, né? Que Satanás gosta de disseminar no meio do povo, né? E Deus, ele não tem isso para você. Ele tem a perfeição, ele tem a santidade, né? Ele tem uma vida com moral. Aí no 3 diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, diga a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus te concedeu. Então, a gente vai fazer o quê? A gente não vai se ensoberber, ficar ensoberbar-se. Não, de jeito nenhum. É a medida da fé. Qual a fé que Deus me deu? Qual a sua medida, né? Porque o poder da fé é concedido por Deus a cada um, a cada crente, para cumprir aquilo que lhe foi concedido. O ministério, né, de algo equilibrado,
né? Porque assim, porque o poder do mistério do evangelho, a fé, provém de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Como alguém pode agradar a Deus se não tem fé, né? Não pode haver motivo algum para tomar atitude de superioridade ou de justiça aos próprios olhos. E às vezes a gente se sente injustiçado. Falando nisso, eu comprei um carro tem um mês. Deus preparou para nós uma Veracruz, uma SUV de 7 lugares. Eu moro num ambiente, infelizmente, um ambiente onde tem pessoas assim de moral zero, caráter zero, né? E eu, como serva de Deus, eu jamais vou ficar a favor daquilo que é errado. Nunca. Pode ser esposo, pode ser filho, pode ser quem for. Eu sempre bato de frente. Porque não adianta que não vai ter meu apoio. Porque eu sirvo um Deus correto, justo. E eu tenho uma moral, eu tenho uma integridade para com Deus para seguir. E simplesmente, igreja, riscaram meu carro de quando eu coloquei aqui. Em um mês, riscaram 4 vezes. Ontem, fizeram várias bolinhas no capô do carro. Pensa você pegar uma SUV preta, 7 lugares, e riscar, fazer várias bolinhas. Pegar e riscar assim com a chave, sabe? Riscar, fazer vários riscos. Pegar os cromados e picar, né? Aí eu levei pra pintar o para-choque. Levei pra a traseira, a dianteira. Tornaram fazer. Levei pra polir, tornaram fazer, né? E agora riscaram, acabaram o carro na frente. Eu falei assim, gente, eu não vou mais coisar. Porque a minha paz não está nesse carro. Minha paz está em Cristo. E Deus, ele sabe quem é, né? E eu sei quem é também, né? Porque tem pessoas que acham que a gente tem que se dobrar à mentira, ao roubo, à perseguição, à calúnia. Mas cada um vai colher aquilo que plantar. E jamais, igreja, eu vou me dobrar a esse tipo de pessoas, né? E a fúria é grande, eles ficam com raiva. Tem o diabo de um lado? Tem, mas tem a pessoa mau caráter do outro, sabe? Porque uma pessoa pegar. Eu nunca, Jesus, nunca. Aí é pra quem não tem moral, quem não tem um Deus, né, que eu tenho, né? Riscar, estragar as coisas dos outros. Então a pessoa vai lá, risca, faz bola. E, igreja, tô falando coisas assim que é terrível, né? Tipo assim, quero ver se agora ela vai ficar com raiva, se ela vai chorar. Semana passada, quando eu vi, riscar de novo na segunda, quando eu falei, gente, não acredito. Nossa, na hora eu olhei assim, eu chorei. Falei, Senhor, acabei de polir, pai. Mas depois Deus falou assim, Nadira, é um bem material. Me deu aquela paz de espírito. Eu fiquei muito chateada. Mas é a pessoa constantemente riscando, né? Eu moro num condomínio. Então, assim, as pessoas sabem quem é. Mas simplesmente fazem vista grossa. Então, assim, Deus nos deu uma Veracruz de 7 lugar, preta. Então, assim, a gente tinha um Clio. Tava queimado só porque aqui não é coberto. Queimaram outro Clio. Então, fizeram, rasgaram o pneu e tal. Mas eu continuo com a mesma postura. Eu sou serva de Deus. Deus deu uma Zafira pra gente, 7 lugar. Iscaro também. Mas eu tenho uma postura. Sou serva de Deus, né? Então, minha vontade às vezes é de gritar, de xingar, Mas se eu fizer isso, eu vou estar me moldando a eles. E quem que Deus chamou para o mistério? Para uma pregação do evangelho? Quem que Deus chamou para fazer algo diferente? Para quem que o Espírito Santo de Deus se manifestou? Para quem? Quem que o Espírito Santo de Deus ensinou? Né? Que de Gênesis Apocalipse, Aramanda fui eu, não foi eles, né? Então eu sou a luz, e a luz incomoda as trevas, né? Então assim, não é fácil, né? Meu esposo ficou super chateado, porque foi um suor dele de muito tempo, e Deus fez um milagre, né? Um milagre. Essa SUV foi um milagre de Deus, 7 lugares. Um milagre que custava R$ 53, a gente pagou 22 mil. Já tá no nome do meu esposo, Deus preparou tudo, Deus falou até o valor. Vai ser 22 mil. Eu olhava assim e falei, nossa, 22 mil, mas como assim? Foi o valor que Deus, que a gente comprou essa SUV por 22 mil. Uma Veracruz, 2009, 2010, completa, linda, preta, 7 lugares, porque aqui em casa é eu e meu esposo, né? Eu tenho 4 filhos, o Marcos, a Amélia, o Matheus e o Emanuel. E tem que ser carro grande, porque meus dois adolescentes, um tem 1,85 m, o Marcos, e ele tem quase 1,80 m. Tem o Matheus que tem 8 anos e o Manuel que tem 3. A gente precisa de um carro grande, e tem a minha mãe que sempre tá com a gente, né? Como eu vim mais para pregar também, né? E a gente precisa viajar. E assim, igreja, ele já tá contente, né? E as pessoas que vê os invejosos também não ficam contentes.
Mas eu estou aqui, né? Quando eu vi o carro todo riscado, eu olhei assim e falei, nossa, de novo. Eu só tirei a foto, filmei, segui pra frente, mostrei pro meu esposo desceu, olhou. O que a gente vai fazer agora? Colocar na justiça dos homens, né? Então, a gente vê que a gente não pode estar se amoldando, né? Ao que eles querem, né? Ao que o mundo quer. E a gente entrega na mão de Deus, né? A justiça de Deus, ela é certa. Igreja, às vezes, porque eu me questionei, eu falei assim, mas e a justiça, pai? As pessoas zombam, né? Porque eu sou missionária, ri, debocham de mim, debocham da minha família, abusam da minha família, fazem o que quer. E eu, por ser missionária, eu não posso fazer nada, né? Às vezes eu tenho vontade de xingar. Mas o senhor fala, você não pode, né? O senhor sempre fala assim, que no tempo certo eu vou te tirar daqui com o honra. E pra me ter honra, a gente tem que engolir sapo, não é fácil, né? Agora, o interfone tava tocando, era portaria pra saber, né, dos riscos. Mas, o que vai adiantar, né? Infelizmente, as pessoas sabem quem é, mas fazem vista grossa. E eu sei quem é e eu vou botar nos joelhos. Eu falo, Senhor, olha, eu dobro o joelho. Senhor, faça justiça. Pronto. E vamos, que vida que segue, né? O mesmo Deus que me deu uma super, pode dar 10, 20, né? É assim, mas eu estou aqui fazendo a obra, pregando, evangelizando, ganhando almas para o reino. Também sou psicóloga, eu atendo adolescentes e jovens, Deus tem feito maravilhas. Então, assim, isso infelizmente incomoda, né? As trevas incomoda aqueles que gostam de trevas, né? E a gente vê também aqui, né, que Deus, ele é perfeito, né? Nós não somos, mas Deus é perfeito. Então, a vontade de Deus tem que estar acima da minha vontade humana, né? A gente vê aqui também no 4, a gente leu 3. Por isso, pela graça que me foi dada, diga a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, tudo que Deus me deu, eu peço que eu diminua e que ele cresça sempre, porque Deus, ele conhece, né? Eu não quero ser jactância, soberba, nada. E porque é medida, Deus conhece a minha fé, e Deus, ele conhece o meu caráter também. Ele conhece aí você melhor do que nós. No 4 diz assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem, e esses membros exercem todos a mesma função, assim também em Cristo. Somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, né? Então, nós somos um corpo perante Cristo, e cada membro está ligado. Então, a gente vai fazer o quê? Deixa eu ver, vamos ver vocês também. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Não foi dada. Alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom de servir, sirva. Ensinar, ensine. Se dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, Deus, ele está explicando para mim, para você. Então, o que Paulo está falando? Que os cristãos, todos nós juntos, nós nos assemelhamos a um corpo. Somos parecidos com o corpo. Mão. Se eu perder um dedo desse, vai fazer falta na hora de pegar as coisas, né? Igual aqui, se eu perder esse, como é que eu vou pegar assim? Já é mais difícil assim, já é mais fácil. Que é o natural do corpo, né? Então, e cada um dos membros do meu corpo, do seu corpo, tem uma função. Então, há muitos membros do nosso corpo e cada um com uma função. Mas todos os membros do nosso corpo são necessários. Para o quê? Para a saúde do meu corpo e do seu corpo. O olho é necessário, o nariz, a boca. Ó, eu estou meio super afogante. Eu estou gripada, tossindo. Meu nariz, ó, tá meio entupido. Mas ele tá meio entupido, mas ele faz falta, né? Pra mim respirar. A minha fala, a minha voz já tá rouca. Então, todos os membros, tanto os visíveis como os invisíveis do meu corpo, faz toda a função. Meu pulmão, tudo. A minha garganta tá arranhada de tanto tossir. E tudo faz parte do corpo, do meu corpo, né? Então, e esse realce do meu corpo, todos os membros, ele recai numa unidade, numa diversidade. Então, é um corpo com várias diversidades. A minha mão mexe, minha cabeça, o ouvido para ouvir, o nariz para cheirar, a boca, os lábios, os dentes, tudo tem uma função, né? Então, ele tá falando para mim e para você. Então, em Cristo, essa mesma função. Então, todos nós somos um corpo, somos vários membros num corpo só, que é Cristo, né? Então,
Esse conceito de unidade em Cristo, né, que Paulo nos fala, nos explica, é somente em Jesus Cristo, né? É possível alguma união da igreja? É só em Cristo, né? Porque a verdadeira união tem um fundamento espiritual. Então, é só em Cristo que a igreja vai estar unida. Agora, se tiver no individualismo, eu sou a missionária, né, de Urbana, eu sou o pastor João Paulo, eu sou não sei o quê, eu faço isso, eu sou a cantora, eu sou a irmã da profetisa, eu sou a irmã que ensina, eu que ensino melhor que o outro, eu louvo melhor que o outro. Isso acontece, mas isso não pode fazer parte do membro de Cristo, né? Se algo é rotineiro. Quem é que não fala? Quem não já falou? Eu já vi pessoas pregando que eu falei assim, nossa, fulano pra pregar, mas Maria prega melhor que ele. A gente fala, é normal. Nossa, eu acho que Pedro louva melhor que Tiago. É normal. Olha, Matias, eu acho Matias mais evangelista do que Santiago. Normal, né? Por quê? Porque é com zelo, né? E a gente tem que mostrar misericórdia e fazer com alegria as coisas de Deus, né? Porque nós somos todos os membros. Então, ele vai falando que esses dons, né, que é dado por Deus, é pela graça. Não é porque você merece. Se Deus me usa na revelação, não é porque eu sou boa. Se Deus me usa na pregação, não é porque eu sou boa. É porque pela graça, pela misericórdia, o Senhor Deus me escolheu, né? Graça e misericórdia do Senhor, né? Então, e é para que tudo isso, né? Mostra que é para suprir as necessidades do corpo de Cristo, da igreja, né? Então, um profetiza, não deve haver nenhuma falsa modéstia. Gente que é um falso modesto. Ai, não, obrigado, irmão. Obrigada, eu prego muito bem, eu sei, mas obrigada. Que rega a existência dos dons ou que se recusa a usá-la na proporção da sua fé. Provavelmente significa algo semelhante à medida da fé, né? A medida da fé, cada um é dado. Oi, meu amor. Então, essa medida da fé, Deus, ele dá, né, esses dons para que a gente possa usar, né? A gente não pode recusar também os dons de Deus, né? Mas é semelhante à medida da fé de cada um. Deus, ele sabe. Gente, mas tem gente que é um purgante na igreja, é soberbo, é metido, gente. Eu conheci um pastor que estava na igreja que chegava... Não, gente, é muitas coisas, né? E aí ele vem falando para mim, para você, do amor agora, tá bom? Então a gente sabe que o dom, né? Os membros são dados por Deus para formar um corpo único para glorificar a Deus. Então o amor, no 9, o amor deve ser sincero. Odeie o mal, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Então Deus está falando que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ser sincero e odiar aquilo que é mal. Eu não vou ser conivente nunca, porque quem vai ser conivente com as coisas erradas é quem não serve a Deus, que não serve Cristo de verdade, que gosta da mentira, do engano, do roubo, da falcatrua. Esse sim. Mas nós que servimos a Deus de maneira nenhuma. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Então, a gente sempre vai dar honra aos outros, né? Nossa, Maria prega bem, prega. Eu não vou, sabe, me soberbar achando que eu sou melhor que ela, não. Eu sempre peço a Deus que eu diminua e que ele cresça. Por quê? Porque é um mistério, né? É um corpo, é formado por vários membros. E cada membro, né, tem a sua função, né? E a sua função? Mas tem uns membros que é estranho, de verdade. Que não pertence a esse corpo, né? Não pertence a outro corpo. É o corpo mundano, o corpo de Satanás, é o corpo da mentira, da intriga, da perseguição. Igreja, é surreal quando você vê fulano matou alguém dentro da igreja, o marido matou a esposa. Então esse povo nunca teve no corpo, nunca teve em Cristo. Nunca teve, de jeito nenhum. Ele diz assim no 11, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Porque a gente tem que ser fervoroso no Espírito Santo de Deus, né? Que não falte o zelo o quê? O zelo de servir a Deus com alegria. Nós temos que ter alegria em servir a Deus, né? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Nós temos que ser fervorosos, nós temos que servir a Deus, sabe, com alegria. Por quê? Porque o amor dos cristãos, um para com os outros, não pode ser algo fingido ao seu próximo, né? Você entende? Você tem que se amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo a si mesmo, né?
Então é um amor genuíno, não é fingido. Então, ela tem que. Esse amor ele realça a solicitude social. Então, é tão estranho, quer dizer, o amor que Paulo fala aqui não é mera emoção, mas se trata de um amor ativo, né? Igreja, e é tão estranho, porque assim, eu sou assim, do jeito que eu tô falando com vocês. E as pessoas às vezes olham e acham que é falsidade, não é? E Deus conhece meu coração. Eu glorifico a Deus que Deus conhece meu coração, né? Então, eu faço as coisas com amor, né? Então, assim, e esse amor fraternal é o amor de dentro da família de Deus. Tem que ter esse amor dentro da família de Deus. E muitos não estão tendo. De jeito nenhum. Ele não quer dar honra aos outros, não. Porque isso já se... Não, eu sou bom, eu sou pregador, eu sou pastor, eu sou dono da igreja, eu que mando aqui. Nossa, eles querem ser honrados, mas não quer honrar ninguém, né? Só uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus consegue fazer isso com amor, né? Se você tem uma mente de Cristo, você vai conseguir glorificar. Não, Senhor, eu sou missionária na Gerobano, eu sou a líder da igreja, mas o que acontece? Eu sou a ministra, mas o irmão lá embaixo percebeu algo? Receba. Ela fez parte do corpo de Cristo, porque a cabeça é Cristo, o corpo somos nós. Você tá entendendo? Eu posso ser o pastor, mas a cabeça da igreja é Cristo. E nós temos que ter humildade de servir, né? Entender que estamos aqui a serviço do reino. Alegre-se na esperança e sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, ser fervoroso no espírito não é fácil, né? Porque aqui se trata o quê? De uma referência do Espírito Santo. Então, a gente tem que estar um fervor para suprir e suportar as dificuldades e as afrontas que a gente recebe na igreja, que a gente recebe do mundo, daquelas pessoas que estão no mundo, de Satanás, de todos ao redor, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós sofremos muito, igreja. Sofrimento psíquico, então, é terrível, né? Ele diz mais aqui para mim e para você. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique hospitalidade. Então, é bem estranho, porque assim, porque tem gente que não se alegra na esperança, não se alegra com o outro. Como que pode, né? Não é paciente. A gente tem que perseverar. Porque a luta do crente ele é constante, então a gente tem que perseverar. E a aflição, muitas vezes, ela é inevitável na minha e na sua vida. São experiências inevitáveis. Acabei de falar do carro. Eu não consigo evitar. Porque é algo que não pertence a mim, pertence a uma pessoa que não tem caráter, que não tem índole. Então o quê? Eu vou ter que perseverar o quê? Na oração. Vou ter que orar, orar, orar e dar bom testemunho, né? Porque no tempo difícil, para mim manter a comunhão com Deus, no tempo todo eu vou ter que estar em comunhão, vou ter que estar orando, porque não é fácil. Eu costumo dizer às vezes para meus pacientes assim, ó, a maneira como o ambiente interfere na sua vida. Você não tem controle contra a vida de João, que pegou a maçã e está mordendo, que está escrevendo, não. Você tem controle sobre o seu comportamento, mas o comportamento humano do outro, eu não tenho controle. E eu tenho que ver como é que eu vou receber isso. Riscaram o meu carro. Eu poderia estar chorando. Não, Senhor. Na hora eu fiquei assim, falei, não, Senhor, é terrível. Eu falei, não, Deus, toma nas tuas mãos, porque, olha, é pra querer moldar o meu caráter conforme eles. Mas não, eu não posso moldar o meu padrão de vida a este mundo, porque eu tenho uma vida com Deus. Eu sou uma missionária, chamada por Deus para pregar. E eu tenho um chamado diferenciado, eu sei disso. Não é fácil. O meu chamado é um chamado difícil, né? Ontem mesmo, eu cheguei do hospital e eu cheguei muito mal com a gripe. Mas tem uma moça, ela fez 18 anos ontem, né? E ela é esquizofrênica, a mãe dela é missionária, uma família bem humilde, né? Nós somos humildes, mas mais humildes que nós, né? E eu comprei um sapato para ela, um via no prato, e comprei um para mim também. Via no prato e comprei para uma outra missionária, uma irmãzinha também que evangelista, que evangeliza e tal. E eu fui levar para ela, né? E quando eu cheguei lá, né, eu falei, não, Renato, ela me convidou, eu vou, né? E eu cheguei assim muito mal mesmo. Eu já tinha tomado uma injeção no hospital para dor, porque agora não sabe se é dengue, se é gripe, o que é, então ele deu uma injeção de dipirona. E passou o remédio para me comprar, eu cheguei em casa, falei, não, eu vou lá. Tomei um banho, falei, Renato, me leva lá. Ele, você vai, por que você não vai dirigindo? Eu falei, não, eu quero que você me leve, porque eu não tô bem. Eu não vou dirigindo, você vai me levar. E eu fui, levei lá, entrei, ela ficou toda feliz, né?
Então, igreja, é isso, né? É você ser agradável ao próximo. Riscaram meu carro, ok, a vida que segue. O mal não tá em mim, tá na pessoa, cada um dá o que tem. Igreja, cada um dá o que tem. Não existe isso, né? Se você vê uma pessoa mentir, roubar, enganar, ela é assim, é a essência dela, e cada um dá o que tem. E ela não quer mudança, ela não quer mudar, então é ela com Deus, né? Então a gente tem que praticar sempre o que é bom, a hospitalidade. Então, assim, a gente tem que se alegrar com o que se alegra, né? Porque a nossa perseverança do cristão é o motivo de nossa alegria, minha alegria é em Cristo, né? Ser paciente, perseverar com triunfo, necessário para o cristão, a aflição é a sua experiência inevitável. Estou sendo afligido, mas estou, né? Perseverar, eu tenho que perseverar na oração, perseverar na doutrina, perseverar na palavra em tempos difíceis, né? Mas também eu tenho que ter essa comunhão com Deus. Eu tô aqui de pé porque eu tenho comunhão com Deus. Se eu não tivesse, nossa, não tem, né? Então a gente tem que o quê? Compartilhar com os santos, com os cristãos, aqueles, né? A responsabilidade social para com todas as pessoas. Então a gente tem uma responsabilidade, mas ainda mais com os crentes, né? E essa menina, a mãe dela é missionária. Então, assim, eu me senti na obrigação de ir, né? Ela mandou mensagem na dia, você vem, né? E ela é igual uma criança. Né? Ainda eu cheguei lá, eu acabei passando mal, mas eu fui, né? Eu fui. E eu fiquei muito feliz, né? Por poder ter ido lá, dar um abraço nela, né? Porque ela tem os problemas psíquicos dela, tem. Mas é como se fosse uma criança. Ela tava toda feliz, né? E a mãe dela falou assim, irmã, eu orei pra Deus preparar só as pessoas certas pra estar vindo aqui, né? Aí a gente conheceu o pai dela também, humilde, meu esposo foi. Ficamos lá mais ou menos uns 20 minutos, foi bem, conhecemos as outras pessoas. É pra glória de Deus, a humildade tem que fazer parte da nossa vida. Né? E eu quero ter esse ministério que eu tenho, que Deus me deu, esse ministério de pregação, de humildade, eu venho levando ele desde quando Deus me chamou, né? Desde quando eu já era assim e eu quero continuar a ser melhor. Quero só aperfeiçoar o dom que Deus me deu, cada dia mais, né? Eu tenho medo de ser soberba, igual eu vejo os pastores aí, né? Ainda mais quando o ministério da gente, a gente tem um chamado para algo grande, não é fácil. Não é fácil, igreja, né? Igual esses dias uma mãe de uma paciente, ai, minha filha fala muito bem de você, não sei o que, você ajudou muito ela, tal, tal. Então a gente tem esse retorno, né? Eu não tenho retorno financeiro porque eu não cobro para pregar, eu não cobro para atender, mas Deus sempre me surpreende. Eu te contei no vídeo que a semana passada uma irmãzinha ligou e falou assim, missionária, Deus tocou no meu coração de fazer, né? Dizimar na tua vida e tal. Quando eu olhei, a irmã tinha dizimado R$ 540 na minha conta, né? A outra irmã, toma aqui pra você comprar uma bala. Me deu R$ 40. Então, assim, meu esposo está desempregado, tenho 4 filhos, eu vivo tal, mas hoje, nesse dia exatamente, Deus está abrindo uma grande porta pro meu esposo. Hoje é um domingo, né? Hoje é um sábado, mas Deus está abrindo. Né? Amanhã, essa semana tem resposta de Deus, né? Ontem, dia 18, dia 17, foi a formatura do meu esposo de direito, né? Foi a falsa e tudo, foi lindo. Aí eu creio que Deus já abriu essa porta para ele como advogado. Eu sei que Deus vai nos ajudar, porque Deus sabe do chamado, né, da necessidade e das pessoas que estão ao nosso redor, que necessitam da nossa ajuda, né? Porque nós estamos aqui para servir. E ele sabe, e meu esposo sabe, Deus mais que ninguém sabe o quanto eu amo servir e abençoar o próximo. Adoro igreja, adoro comprar, abençoar. Até eu falo assim, meu Deus, Nadia, isso é chato, mas eu amo. Porque a palavra diz é melhor dar do que receber, né? E Deus sabe que a gente precisa muito, né? E mais aqui diz assim, compartilhe o que vocês têm com os santos e com as suas necessidades e pratique a hospitalidade. Hospitalidade. Nós temos que repartir. Como tem crente que não consegue repartir? Tem cristão que não consegue, né? Isso é muita hipocrisia, não condiz com a palavra. A gente tem que abençoar. E principalmente abençoar aqueles que nos perseguem, né? Paulo tá falando aqui de um ensino que Jesus registra em Mateus, né? Mateus 5,44 vai dizer para mim e para você assim, né? E é tão interessante. Eita Deus, vamos lá só pra gente ver. Mateus 5,44. Mateus 5,44 diz assim, mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e ore por eles para os que perseguem. É fácil orar? É fácil amar uma pessoa que fica arriscando o seu carro todos os dias? Um bem que custou com sacrifício? Tudo bem que Deus fez uma grande mistério, uma grande obra para nos dar? Sim. Porque a gente só tinha condições de pagar até esse valor. Porque a gente não tinha nem o valor venal do carro. Realmente Deus fez um milagre.
E Deus nos deu, tá o nome do meu esposo, glória a Deus. O inimigo fica furioso, fica. Mas eu vou ter que orar. Só para orar, Senhor, eu faço a justiça, o Senhor tá vendo, Pai. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode. E pronto, e descansa. Não ficar me martirizando, não, porque mais tem Deus para me dar, eu tenho promessas grandes do Senhor. Eu estou debaixo de uma promessa, né? Porque o meu Deus é o Deus do ouro e da prata. E o maior presente está na Nova Jerusalém. Então eu quero a minha salvação, que é mais importante, né? Aí diz assim, abençoe, olha só, abençoe aqueles que perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. É difícil, igreja. Mas a gente tem que abençoar, Senhor Deus, faça justiça. Faça justiça, é só isso. Alegre-se com os que se alegram. E chorem com os que chorem. Com os que choram. A gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não é fácil, mas a gente tem que ter. Esse é o nosso papel, né? Como cristão, ele diz assim, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Olha só. Sempre, acabei de falar. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas esteja disposto a associar-se às pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Meu Deus. Eu não me acho superior a ninguém, né? Eu tento sempre ter equidade. Manter. Ficar, eu sou uma missionária, sou psicóloga, sou isso. Meu esposo é isso, é aquilo. Não. Eu sou a serva do Deus vivo. Eu sou a menor na casa do meu pai. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Da prostituição, da pepita, né? De uma vida de orgia, de tudo que não presta, né? Então, a gente tem que o quê? Se identificar com o próximo, se alegrar na tristeza, na alegria dele, se alegre, né? Identificar-se com o próximo na alegria e na tristeza, né? É um privilégio, é uma responsabilidade nossa como cristão, né? E a gente não pode retribuir também o mal com o mal, porque nós somos cristãos, nós somos servos de Cristo, então nós não podemos, né? Nós temos que procurar fazer o quê? Fazer o que é correto aos olhos de todos, mesmo que eles ficam contra nós, e ficam, igreja. Mas nós temos que fazer o que é correto. Nós temos que fazer o que é correto aos olhos de todos. E isso é fácil? Não, não é. Porque muitos vão ficar irados, com raiva da gente, vai xingar, vai perseguir, mas é minha obrigação e a sua, né? No 17, não retribua a ninguém o mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Nós temos que fazer. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuo, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, né? Então, olha as palavras que Deus me deu ontem e hoje. Só confirmando, né? Então, assim, o que eu posso fazer? Para fazer o bem. O problema não tá comigo, tá com ele. Eu sou uma cristã, eu tô na luz, ele tá nas trevas, né? Então, o que acontece? Esse procedimento cristão, ele nunca deve estar embaixo de altos padrões. Eu vou ajudar fulano porque fulano é rico, porque fulano é melhor que eu. Não, isso é para quem não tem Cristo, né? Isso é para os incrédulos, né? Então, assim, eu não vou prejudicar minha boa a reputação do evangelho que eu tenho com Cristo por causa de pessoas mau caráter, sem princípios morais. A gente que tem pessoas que não tem nenhum princípio, nenhum. Se eu chego aqui, na casa de Maria, até essa caneta e eu roubo, eu não tenho princípio moral, nenhum, de jeito nenhum. Igreja, nós temos erros mil, mas a gente errar é perder o alvo que é Cristo, né? Então, quando o erro é algo constante na minha vida, vixe, fecha só nas trevas com Satanás. Então, ele vem falar pra mim e pra você assim. Então, nós temos que fazer todo o possível para viver em paz. Jesus, ele fez o possível e o impossível. Mesmo assim, ele não viveu em paz com todos. O mataram, o crucificaram, o perseguiram, o caluniaram. Falaram que ele tinha demônios, que ele servia a Beelzebul, que ele expulsava, né, os demônios pelos demônios. Então, imagine eu e você, que são um comedor de arroz e feijão, né? Então... Mas nós temos uma bem-aventurança sobre os pacificadores. Nós temos que ter essa nós temos que ser bem-aventurados por Cristo, né? Isso fazer a diferença. Então nós temos que cultivar a paz com todos, no que depender deles,
né? Eles não querem, problema deles. É eles e Deus, tá bom? Então, quando a gente tenta isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Fazer o bem ao inimigo, em vez de procurar vingar-se, vai fazer o quê? Pode levá-la a arrepender. Ele vai falar assim, nossa, ela não ligou, ela não fez nada. Porque a vingança pertence a Deus, tá bom? E a justiça tem que ser feita aqui na terra, através da justiça dos homens. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, assim, eu não vou me vencer pelo mal. Mas eu vou vencer o mal com o bem. Como? Fazendo a diferença. Sendo diferente. Ele está esperando uma atitude, mas a minha atitude é outra, amém? E a minha, a sua é outra. Que Deus abençoe, que vocês tenham um final de semana abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações.